Vamos lá então, irmãos. Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Vocês sabiam que Jesus é a luz do mundo? Amém? Nós vamos aprender sobre isso hoje. Então eu convido os irmãos a abrirem aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 12. João 8, 12. Vamos dar sequência. A última história que estudamos foi a história da mulher que foi surpreendida no ato de adultério, a mulher adúltera. Quantos estavam aqui na terça-feira passada? Amém, graças a Deus. Então, vocês lembram que o contexto daquela ocasião, daquele encontro de Jesus com aquela mulher era uma festa. Vocês lembram que festa que era? Qual era o nome da festa? Festa das Cabanas. Então, vocês lembram que na Festa das Cabanas eles tinham um ritual, eles tinham um cerimonial que incluía ficar 7 dias em cabanas e, de acordo com a tradição dos judeus, o Mishnah, eles levavam água 7 vezes ao dia no último dia do tanque de Siloé até o templo e eles faziam todas as noites desses 7 dias um cerimonial com luzes, em que todas as luzes de fora do templo ficavam acesas e todos os homens levantavam tochas de fogo na mão e gritavam que o Senhor é a nossa luz, de acordo com o que estava lá em Isaías. E pode passar, por favor, Pedrão? Nós vamos partir hoje, então, do versículo 12 do capítulo 8 de João, onde Jesus faz a segunda afirmação acerca de si mesmo, a segunda confissão acerca de si mesmo, que ele diz, eu sou, e diz um predicado depois, uma característica ou uma definição dele. Nós já aprendemos a primeira, que foi lá de João 6, que ele diz, eu sou o... Vocês lembram? O que a gente já estudou? Que ele diz que eu sou... Dos 7 eu sou os que Jesus disse que é ao longo do Evangelho de João, o primeiro, lá logo depois da multiplicação dos pães, ele disse, eu sou o pão da vida. Amém? E agora nós vamos estudar o segundo eu sou de Jesus, está aí no versículo 12 do capítulo 8. Pode passar um pouquinho mais, Pedrão, por favor? Vai lá até o Confissão 2, pode ir mais um pouquinho, aí. Então vamos lá, vamos ler, diz assim, versículo 12 do capítulo 8. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo a ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles.
Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato, verdadeiramente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Pois a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Vocês lembram como que acabou o capítulo, o texto até o versículo 11? Quando conta daquela mulher adúltera, o assunto lá era um apedrejamento, né? E o que eles fizeram? Soltaram as pedras, né? Agora o que eles fazem? Eles pegam as pedras para tentar apedrejar Jesus, né? Vamos orar? Pai, nós suplicamos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Vem fazer algo poderoso aqui nessa noite, Pai. Não é por nós, Pai, é pelo Teu nome, pela Tua glória, Pai, é pela Tua bondade, Senhor.
Pai, é por amor ao Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não temos mérito algum, mas pelos méritos de Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário, nós queremos, Pai, ver mais de Ti, nós queremos Te enxergar, nós queremos Te sentir, nós precisamos de um encontro, Pai, precisamos de salvação, precisamos, Pai, da Tua luz brilhando dentro de nós, Pai. Senhor, estamos aqui em família, Pai, há um encontro nesse lugar, não é uma atividade, Pai, é um encontro, Pai, não é um compromisso religioso, Pai, é um encontro com o Senhor e com nossos irmãos, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela família que aqui se reúne, obrigado, Pai, pelo amor que é entre nós, obrigado, Pai, porque Jesus está aqui neste lugar, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em torno do Seu nome, o Senhor está presente, Pai. Agora vem, Senhor, vem e ilumina-nos com a Tua presença, ilumina-nos com a Tua palavra, Pai. Nós suplicamos pela Tua bondade, pela Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, essa história aqui, esse diálogo de Jesus com, mais uma vez, o diálogo de Jesus com os fariseus, com os mestres, com os escribas, e a gente percebe uma revolta crescente, né? Vocês lembram que desde o dia que Jesus curou aquele paralítico no tanque de Betesda, 6 meses antes, os caras não aguentam Jesus e eles estão procurando uma brecha para matar Jesus. Eles fizeram isso com a mulher adúltera, não foi possível, não conseguiram pegar Jesus, mas agora Jesus começa a testemunhar acerca de si mesmo e eles agora chegam no ápice até então, isso vai crescer ainda mais até o Calvário, mas a ira deles contra Jesus começa a crescer cada vez mais, eles começam a se revoltar cada vez mais com o que Jesus diz, com a verdade de Jesus, com a obra de Jesus. Então, vocês viram que é um texto longo, um texto que para a gente ler assim em voz alta fica até um pouco cansativo e de difícil compreensão, mas a gente vai tentar entender o contexto para poder entender o texto, né? Então, vamos nos situar. 7 dias de festa das cabanas, amém? No final desses 7 dias, Jesus se levanta no meio da festa, no último e grande dia da festa, e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem beber ou quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios como de água viva. E Jesus estava falando isso em referência à festa das cabanas, onde havia o ritual de trazer água. Essas águas que vinham da fonte de Siloé, que significa o enviado e que significavam a vida que vem de Deus, que brota de Deus, que nasce de Deus. E acabou a festa, eles trouxeram uma mulher surpreendida num ato de adultério. Depois que a festa acabou, cada um foi para sua casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, Jesus vem de madrugadinha ainda para o templo, começa a ensinar no templo. É aí que trazem a mulher adúltera. Quando a mulher adúltera vai embora, Jesus agora toma a palavra e fala uma coisa para vocês, pessoal. Presta atenção aí, olha todo mundo para mim aqui. Eu sou a luz do mundo. Jesus também provocava os caras, né? Jesus também provocava os caras, né? Provocava porque a verdade precisa ser dita, ele precisa se revelar, é necessário. Eu ouvi esses dias que nós não fomos chamados para ser diplomatas, para fazer diplomacia. Nós somos chamados para ser testemunha. O diplomata ele tem que ficar preocupado, será que eu vou ofender, será que eu não vou ofender, eu posso falar a verdade, não posso falar a verdade? Ele tem que agir com diplomacia. Nós não fomos chamados para ser diplomatas, nós fomos chamados para ser testemunha. E o que a testemunha faz? Ela fala a verdade, aquilo que ela sabe, aquilo que ela viu. É isso que Jesus está fazendo, ele está testemunhando. E daí vem o problema, porque eles começam a falar: como assim você começa a testemunhar acerca de si mesmo? Um testemunho acerca de si mesmo não é válido, ninguém pode dar testemunho sobre si mesmo, tem que ter 2 testemunhas. Aí Jesus fala: tem eu e o Pai. Aí eles ficam revoltados, porque como assim? Que pai é esse? Aí Jesus fala: vocês não conhecem o Pai, porque vocês não conhecem
a mim. E só é possível conhecer o Pai se vocês me conhecerem, porque o caminho para o Pai é Jesus. Então ele começa a explicar essas coisas aos judeus, e os judeus começam a ficar revoltados, começam a ficar bravos, mas tudo porque Jesus ousa dizer aquilo que a gente já conversou em outras ocasiões. Ele ousa dizer, eu sou. O judeu não dizia isso. Era proibido para um judeu dizer, eu sou. E Jesus falou 3 vezes só nessa conversa. Eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados, no versículo 23. E depois lá no versículo 28, ele diz, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E mais uma vez, lá no final ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse 4 vezes só nessa conversa, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Tanto é que os camaradas, no final das contas, eles pegaram nas pedras, eles falaram, nós vamos apedrejar. Vocês lembram que a gente estudou semana passada sobre o apedrejamento, né? Quando alguém cometia um pecado muito grande, uma blasfêmia, algo que desonrava a Deus, eles se achavam no direito de apedrejar. E aí vimos como que era o ritual do apedrejamento, falamos sobre isso na semana passada, né? Agora, o contexto então é a festa das cabanas e Jesus bate no peito e diz, eu sou a luz do mundo. É assim que começa. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esse primeiro versículo, ele resume toda essa conversa de Jesus com os homens. E nós vamos estudar basicamente esse primeiro versículo. E esse primeiro versículo vai fazer a gente entender todo esse texto que a gente leu. Jesus começa dizendo, eu sou a luz do mundo. O que é esse eu sou? Esse eu sou é uma confissão, um atestado de divindade. É a mesma expressão que Deus usou para Moisés lá no meio da sarça ardente. Quando Moisés aparece e pergunta, quem eu digo que o Senhor é? E ele diz, diga que eu sou. É o nome impronunciável de Deus. É Deus se revelando com o seu nome quando ele diz, eu sou quem sou. E essa tradução, eu sou o que sou, eu sou quem sou, é uma tradução que para nós hoje é muito fácil de ser dita, né? Mas para um judeu isso não conseguia nem ser pronunciado com palavras. Era uma palavra que não tinha vogais, era uma palavra que era só de consoante, 4 letras, que é chamado de tetragrama, é o J, o H, o V e o H, que é o Yor, Ré, Vá, Ré. É o som da respiração. E quando a gente entende que Deus diz, eu sou, a gente entende que Ele é tudo que a gente precisa, Ele é, olha só que interessante, né? O ser humano precisa de pão, precisa de água, precisa de luz para viver. Qualquer ser humano, ele precisa de pão, água e luz. Só até onde a gente estudou, Jesus já disse, eu sou a fonte da água, eu sou o pão da vida e eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou tudo que vocês precisam. Eu sou o que vocês precisam. Eu sou tudo que vocês precisam. Sou o Jeová, Yor, Ré, Vá, Ré, Jireh. Eu sou o Deus provedor. Eu sou o Deus da cura, o Jeová Rafá. Eu sou o Deus da paz, o Jeová Shalom. Eu sou tudo que você precisar. Quem você precisar que eu seja, eu sou. Eu sou tudo que te preenche. Eu sou tudo que você precisa. Então, quando Jesus diz, eu sou, Ele está dizendo, eu sou Deus. E aí a gente precisa lembrar, quem lembra qual é o propósito de João ao escrever esse evangelho? Lembra João 20, 31, o que está escrito? Essas coisas vos escrevo para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que crendo tenham vida em seu nome. O propósito do evangelho inteiro é que você tenha essas duas convicções. Primeiro,
que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, amém? E a segunda é que quando você crê nele, isso não é só uma fé morta, isso não é só uma crença, isso gera vida. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para saber mais sobre Jesus? Sim, mas por quê? Porque crer em Jesus gera vida dentro de nós, porque Ele é a nossa vida. Porque nele está a vida, nele está a luz, nele está o pão, nele está a água, nele está tudo o que a gente precisa. E eu entendi uma coisa, Jesus não tem o que a gente precisa, Jesus é o que a gente precisa. Por isso que Ele não diz, eu tenho a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, porque Jesus não tem o que a gente precisa, Jesus é o que a gente precisa. A gente não precisa de Jesus e alguma coisa, a gente precisa de Jesus, porque tudo está em Jesus. Jesus tem tudo o que a gente precisa, porque Ele é tudo que a gente precisa. Aí eu disse para vocês, quando a gente estudou a festa das cabanas, que é o contexto dessa história, que tem um livro de tradições judaicas, o Mishnah Sukkah, que regulamenta a festa das cabanas. E o que acontecia nessa festa das cabanas? Eles tinham uma celebração sob luzes, em que homens piedosos, homens religiosos, homens fiéis a Deus, seguravam tochas. Então, todos os homens da cidade iam à porta do templo e eles ficavam segurando tochas. E todas as luzes do templo e do pátio eram acesas, então ficava uma noite extremamente iluminada. Então, no outro dia dessa festa, Jesus se levanta e fala, vocês sabem a luz que vocês viram na festa? O que aquela luz significava, o que aquela luz significa para vocês? Vocês entenderam? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou a luz do mundo, eu sou a revelação, eu sou a plenitude daquilo que vocês estão imaginando naquela festa. Vocês lembram da festa das cabanas, o que ela relembrava? Relembrava o período que o povo de Israel passou no deserto, vivendo em cabanas, vivendo em tendas. E vocês lembram como que eles se moviam no deserto? Eles seguiam duas coisas. De dia, o que eles seguiam? Uma nuvem. Por que o primeiro elemento da festa era a água? Para celebrar e para lembrar a nuvem que os protegia. E por que o segundo elemento da festa era a luz? Era o fogo, as tochas, as luzes acesas, para relembrar que quem os conduzia no deserto era a coluna de fogo. Então vocês estão entendendo que a festa ela tinha um propósito. Você lembrar de quando vocês eram peregrinos, que o Senhor guardou, que o Senhor guiou, que o Senhor protegeu e guiou vocês, levou vocês até a terra prometida. Eles ficavam 7 dias em cabanas para lembrar disso, que a vida deles é temporária, que a nossa existência aqui é uma cabana, que aqui nós não temos uma residência, aqui nós não temos uma existência definitiva, isso aqui é passageiro, isso aqui é um tabernáculo, é uma cabana, o nosso corpo se desfaz, a gente vai enfrentar a morte um dia, mas quando esse tabernáculo, quando essa cabana se desfizer, nós temos um edifício preparado para nós no céu. Porém, Jesus agora diz, olha, vocês lembram daquela luz que levava vocês no deserto? Que vocês estavam lembrando na festa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou a luz do mundo. Não a luz que leva o povo do deserto até um outro lugar. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que ilumina o mundo inteiro. E aí ele diz que, ou ele simboliza que a luz daquela coluna de fogo, relatada lá no Êxodo, capítulo 13, capítulo 14, até a terra prometida, era uma imagem, era um símbolo, era uma figura acerca de Jesus. Jesus é a luz que aquela coluna de fogo representava. Jesus é a proteção, Jesus é o guia, Jesus é quem direciona, Jesus é quem ilumina o caminho, Jesus é a luz.
Assim como aquela tocha, assim como aquela coluna de fogo estava para os judeus, saindo do Egito até a terra prometida, Jesus está para nós. Jesus é tudo isso para nós. Agora, a figura da luz como representação de Deus já é comum no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Vocês lembram do Salmo 119, 105? Aquele salmo que fala de luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você olhar o Salmo 27, olha que interessante. Salmo 27. O Salmo 27 faz uma revelação interessante. Ele diz assim, Salmo 27, 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Ou a quem temerei? Provérbios 6, 23 vai dizer que a luz do justo a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isaías 60 também vai falar a respeito de Deus como luz. Isaías 60 vai dizer o seguinte, versículos 19 a 22: O sol não será mais a luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. Isso é uma promessa acerca da Nova Jerusalém. Apocalipse 21 está dizendo que não vai haver na cidade santa, na Nova Jerusalém, na eternidade que nos aguarda, não vai ter lua nem sol. Porque quem vai iluminar todas as coisas? Jesus, que é a luz do mundo. O texto de Zacarias era um texto que eles liam na festa das cabanas. Zacarias capítulo 14, verso 5, era um texto... 14 não, Zacarias é 14, deixa eu ver. 14. 14:5 diz assim, ó: Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O que o texto de Zacarias está dizendo? Que a água ia fluir e alcançar todos os lugares, e mesmo de noite haveria luz, haveria claridade. Qual que é essa revelação? É que Jesus é essa luz, que mesmo de noite há claridade. Então eu vim aqui dizer para você que não importa a noite que a gente esteja vivendo, quando Jesus chega a claridade, que brilha mesmo no meio da noite. Jesus é uma luz que brilha mesmo em meio à mais densa escuridão. Jesus não vem dizer assim, ó, tem época que está de dia e aí eu estou com vocês. Tem época que está de noite e aí eu deixo vocês. Tem época que eu estou no controle quando está de dia, mas tem época que está de noite e eu perco o controle. Jesus vem dizer assim para nós, mesmo que você esteja experimentando a mais escura noite, quem reina sou eu, porque eu brilho mesmo no meio da noite. Eu sou a luz do mundo, que brilha de dia e brilha de noite, brilha no tempo bom, brilha no tempo ruim. Eu sou a luz do mundo. Aí olha que interessante, pode passar o próximo, por favor, Pedrão? A continuação do versículo diz, quem me segue não andará em trevas. Então nós já estudamos a expressão eu sou a luz do mundo, mas a luz do mundo só ilumina quem o segue. Por que mesmo Jesus sendo a luz do mundo tem tanta gente vivendo em trevas?
Porque o fato de Jesus ser a luz do mundo não significa que Ele iluminou a nossa vida. Ele só vai iluminar a vida de quem o segue. Quem não o segue continua em escuridão. Por isso que Ele diz, eu sou a luz do mundo. Só que só vai ver a luz quem me seguir. E aí está o nosso problema. É que a gente fica esperando Jesus seguir a gente. A gente fala assim, Jesus, estou indo ali. Vai comigo. Siga-me. Jesus, eu vou fazer isso. Siga-me os bons. Jesus, me acompanha aí. E a gente ainda fala, né? Deus te acompanhe. A gente ainda acha que a gente tem que trazer Jesus para a nossa vida. Mas não é que Deus tem que seguir a gente. Jesus tem que ir com a gente. É que a gente que tem que ir com Ele. A gente tem que ir com Deus. Não Deus ir com a gente. Não é? A gente tem a nossa vida e a gente, quando dá, a gente convida Jesus para seguir a gente. Jesus, me segue aí, vem comigo. Mas a luz não é para quem vai, ou a luz não é para quem Jesus vai atrás. A luz é para quem vai atrás de Jesus. Quem segue Jesus não andará em trevas. O que é seguir Jesus? Eu fiquei pensando nessa expressão. Seguir, quem me segue não andará em trevas. O que é seguir? Se eu começo a pensar nessa expressão seguir, eu estou pensando o seguinte: tudo que Jesus faz, quem segue Jesus está fazendo igual, correto? Se Jesus vai para lá, para onde eu vou? Eu estou seguindo Ele. Se Ele virar para a direita, o que eu faço? Viro para a direita. E se Ele parar, o que eu faço? Paro. E se Ele correr, o que eu faço? Corro. O que Ele fizer, eu faço. Isso é seguir. Se Ele mandar eu correr, eu tenho que correr. Se Ele mandar eu parar, eu tenho que parar. Porque o jeito de eu experimentar a luz é obedecendo. A obediência humilde e inquestionável. Se eu estou seguindo, eu tenho que me adequar a Ele. Não é Ele que está me seguindo, sou eu que estou seguindo a Ele. Então, se eu estou seguindo Ele, eu tenho que me adequar ao ritmo dEle. Então, eu tenho que ser humilde para entender que nessa história, quem manda não sou eu. Quem manda é Ele. Quem está seguindo quem? Eu estou seguindo Jesus. Então eu tenho que parar de dar condições para Jesus. Jesus, se o Senhor não me abençoar até tal dia, se o Senhor não fizer isso para mim até tal dia, se o Senhor não abrir as portas para mim, e aí a gente começa a dizer, Jesus, o seguinte, o Senhor entra no meu ritmo aí. Se o Senhor não andar na minha velocidade, eu vou te deixar. Não vou mais dar o dízimo, não vou mais ir na igreja, eu não vou mais orar, porque o Senhor não está indo na minha velocidade, o Senhor não está me acompanhando, o Senhor não está me seguindo. E aí a gente entende que essa pessoa está na escuridão, porque quem experimenta a luz é quem segue Jesus, é quem tem humildade para obedecer o que Ele está mandando. Se Ele mandar correr, o que a gente tem que fazer? Correr. Aí você fala assim, mas eu não consigo, Jesus. Ele fala, ei, vem atrás de mim, eu te puxo. Mas você tem que me seguir. Quem define o ritmo é Jesus. Então, primeira coisa, seguir Jesus é obediência. É ir atrás de Jesus. É fazer o que Ele está fazendo. É obedecer o que Ele está mandando. Mas seguir Jesus também exige atitude. Ninguém segue ninguém parado. Correto? Porque aí tem um outro erro nosso. É a gente falar, não, eu tô com Jesus, estou seguindo Jesus. Mas o que você está fazendo? Nada. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Você está indo na igreja? Não. Você está fazendo o quê? Não, estou esperando em Deus. Está esperando em Deus, você não está seguindo, porque seguir é uma atitude de
ir. Você tem que ter atitude. Você tem que sair do seu lugar. Você tem que fazer alguma coisa. Seguir envolve ir. Seguir envolve caminhar, prosseguir. Envolve ter uma atitude. E eu acho que é isso que está faltando para muitos de nós. Está faltando sair da passividade, tomar uma atitude de buscar o Senhor. Ah, mas o Senhor está lá, o Senhor está indo para lá. Se Ele está indo, eu tenho que ter atitude de ir também. Seguir é ter atitude, uma atitude corajosa. E essa atitude corajosa vai significar renúncia. Porque eu vou ter que deixar o lugar para onde eu estava indo, para ir onde Ele está. Exatamente. Quando Ele diz, vinde a mim, siga-me. Quando Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem que vai ver a luz? Quem está nesse caminho. Quem não quiser tomar a cruz, não quiser renunciar, negue-se a si mesmo. Quem não quiser abrir espaço dentro do coração para Jesus, porque eu aprendi que Jesus não pede nada porque Ele precisa. Jesus só pede para que abra espaço para que Ele entre. Porque às vezes a gente está tão cheio da gente que não cabe Jesus. A gente está tão encantado com a vida, tão encantado com as coisas. É a história do jovem rico. Jesus precisava do dinheiro do jovem rico? Não, Ele falou, vai e vende. Mas por que Jesus falou, vai e vende tudo que tem, depois você vem e me segue? É porque aquele jovem estava tão cheio dele mesmo, tão cheio do seu dinheiro, tão cheio das suas riquezas, que não tinha espaço para Jesus. Então Jesus não manda ele renunciar, porque Jesus tem problema com a coisa dele. É porque ele não tinha espaço para Jesus. Então Jesus diz, você quer me seguir? Então tem uma atitude de renúncia, uma atitude corajosa de vir atrás de mim, de vir após mim, de tomar a sua cruz. E o terceiro, seguir Jesus é estar com Ele, comunhão, é passar tempo junto. Seguir Jesus é estar junto. Por exemplo, se eu falar que eu sigo a minha esposa, quer dizer que eu estou sempre junto com ela, correto? Nós temos intimidade, nós temos comunhão, porque eu estou seguindo os passos dela, eu estou indo onde ela está. Então seguir a Jesus, lembra aí, eu sou a luz do mundo, ok? Mas quem vai experimentar dessa luz? Quem me segue. E o que é me seguir? Me seguir é ser obediente para ir atrás. Segundo, me seguir é ser corajoso para tomar uma atitude de ir, sair do lugar. E terceiro, é ter comunhão, estar junto. Sabe quando a nossa vida está escura, tenebrosa, quando a gente está vendo tudo preto? O que a gente precisa? A gente precisa seguir Jesus. Jesus, onde é que o Senhor está? Onde é que eu te acho? Eu quero passar tempo contigo. Eu quero sentar junto contigo. Quando o Senhor levantar, eu quero levantar junto contigo. Eu quero andar junto com o Senhor. Eu quero comungar, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero seguir a Jesus, porque só experimenta da luz quem o segue. Porque acontece o seguinte, a luz daqui de dentro ilumina lá fora? Não. A luz ilumina o lugar onde ela está. Jesus é a luz do mundo, amém? Mas Ele ilumina onde Ele está. E como que a gente fica onde Ele está? Seguindo Ele. Aí você pode falar assim, mas Jesus não é onipresente? Ele não está em todo lugar? Sim ou não? Sim. A questão é que Ele está em todo lugar, mas a gente não está com Ele em todos os lugares. E se você não percebe e não se relaciona com Ele, nós nos relacionamos com Ele pela fé, amém? Se você não tem fé para perseguir, para seguir, para ir atrás dEle, seja onde quer que você esteja, você não vai viver iluminado por Ele, você não vai perceber a luz do mundo. Você vai estar no lugar, Ele está naquele lugar, mas você não consegue discernir a presença dEle. Se você não discerne a presença dEle, você está nas trevas e não na luz.
Aí pode passar o próximo, Pedrão, por favor? E aí ele diz: quem me segue não andará em trevas. O que é andar em trevas, gente? O que é andar em trevas? Como que a gente anda em trevas? Que trevas são essas? E aí eu parei para pensar na história que deu origem a essa expressão, pelo menos bíblica, né? Vocês lembram do povo de Israel no deserto? O que seria deles sem a coluna de fogo? Primeiro, eles estavam perdidos, porque aquela coluna de fogo é que dizia para eles: direita, esquerda, para frente, para trás. Eles se moviam não por uma bússola, porque eles nem sabiam para onde ir. Eles se moviam de acordo com o movimento da coluna de fogo. Então o que Jesus está dizendo? Sem a luz, a gente está perdido. A gente sabe muito bem disso. Se a gente está num lugar que a gente não conhece e a gente não tem luz, o que acontece com a gente? A gente está perdido. O mundo não é um lugar que a gente vai conhecer. Nós não somos daqui. Então o que a gente precisa? A gente precisa de luz. Sem Jesus a gente está no escuro. Sem Jesus a gente está em trevas. Sem Jesus a gente está perdido. Então, essa é a situação de uma pessoa sem Jesus. Ela está completamente perdida, porque ela não tem luz e não tem caminho. Vocês meu pai já deu um spoiler do que vem aí nas próximas revelações de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos estudar isso daqui a alguns dias, daqui a algumas terças-feiras. Mas o fato é que quem não tem Jesus, quem não está seguindo Jesus, porque às vezes a pessoa até aceitou Jesus, não é? Tem gente que aceitou Jesus, mas está perdido, porque aceitou, mas não segue. Não é quem aceita Jesus, é quem segue Jesus. E Deus pegou, hein? Porque tem muita gente que aceitou Jesus, mas não segue. Tem muita gente que até disse: não, eu creio em Jesus, mas não segue. Por isso que o verbo aí não é quem aceita. O verbo aí é quem segue. É quem anda com Ele. É quem obedece a Ele. É quem está perto dEle. É quem corre na direção dEle. É quem faz alguma coisa por Ele. É quem vem na terça-feira aqui. Porque seria muito fácil a gente estar curtindo aí a véspera do feriado, em casa. A gente estaria fazendo o quê? A gente não estaria fazendo nada. Mas qualquer coisa que a gente estivesse fazendo, que não fosse seguindo a Jesus, buscando a Jesus, a gente não estaria experimentando dessa luz que nos acha. Então, andar em trevas é estar perdido. Andar em trevas é estar em perigo de morte. Porque o que era para o povo no deserto aquela coluna de fogo? Aquela coluna de fogo era proteção para eles. O que seria deles no meio do deserto sem uma coluna de fogo para os proteger? Eles estariam vulneráveis, frágeis diante de animais, diante dos perigos, diante da escuridão, diante das enfermidades, diante do frio, né? Então, eles morreriam só pelo frio que se faz no deserto à noite. Eles já estariam em perigo de morte. Então, andar em trevas é estar perdido, estar em perigo de morte, estar com frio, viver no pecado. Quem está em trevas, gente? Quem está em trevas é quem está vivendo no pecado. Quem vive no pecado está vivendo na escuridão. Quem vive sem um caminho, perdido, está vivendo na escuridão. Quem está cego, está vivendo nas trevas, está nas trevas. Aí, olha essas três últimas que interessante. Andar em trevas é viver sem esperança. Você olha assim para a vida e fala: não tem esperança. Você é uma pessoa que está nas trevas. Aquela expressão comum, né? Ai, graças a Deus, eu vi uma luz no fim do túnel.
O que essa expressão diz? Estava tudo escuro, mas agora eu tenho uma esperança. Eu vi uma luz, mesmo que seja pequenininha, mas eu vi uma luz no fim do túnel. Quer dizer que essa escuridão vai acabar. Ei, quem segue Jesus não tem uma luz no fim do túnel. Quem segue Jesus tem uma luz dentro do túnel. Quem segue Jesus tem uma luz em qualquer lugar, porque Ele é a luz do mundo. E mesmo de noite essa luz brilha. E lá não vai ter dia nem noite, porque a luz dele vai iluminar todas as coisas. Ele ilumina tudo. Outra expressão, andar em trevas é viver sem criatividade. É viver sem ideia, sem saber o que fazer, sem ter uma mente arejada. Você sabe quando a gente tem uma ideia assim, a gente fala assim, tive uma luz. Deu uma luz aqui agora, não é? Sabe que tem gente que está precisando de uma luz, sim? Está vivendo assim, não vem uma luz, de repente... Eu gosto de conversar com o Valdecir, que não está aqui, né? Às vezes a gente está discutindo sobre a Bíblia no WhatsApp, e aí ele me pergunta um negócio, aí eu pergunto alguma coisa para ele, e de repente alguma coisa assim, a gente entende, sabe? Aí é muito engraçado, porque na hora que a gente entende, ele manda uma figurinha de uma luz, sabe? Ele fala, entendi, deu a luz, né? E é isso, gente, é a gente entender. Viver nas trevas é não entender nada, é não ter luz, é estar nas trevas, estar na escuridão. Uma outra expressão, sabe quando uma pessoa perde o brilho nos olhos? O que aconteceu com essa pessoa? Está vivendo nas trevas, não tem mais luz no olhar, não tem brilho nos olhos. O que Jesus está dizendo? Quem me segue vai ter sempre luz, vai ter sempre brilho no olhar. E sabe que às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e vai querendo que Jesus nos siga, e de repente quando a gente vê, Ele não seguiu. E a gente olha no espelho e a gente começa a olhar assim nos nossos olhos e falar, cadê aquele brilho que tinha aqui? Cadê aquela alegria que tinha em mim? Cadê aquele prazer que tinha aqui dentro? E aí a gente entende que Jesus é a luz do mundo, mas às vezes eu estou querendo que Ele me siga e eu não estou seguindo Ele. Pode passar o próximo e nós vamos encerrar por hoje? A continuação do versículo é: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aquilo tudo lá é andar em trevas. O que é ter luz? O que é ter a luz da vida? E aí, nesse texto todo que a gente leu, tem 3 símbolos, ou tem 3 explicações para viver essa luz da vida. Primeiro, nos versículos 31 a 33, 40 e 44 a 47, ele diz assim, olha, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é viver na luz da vida? O que é ter a luz da vida? É viver uma vida de verdade. Verdade. Sabe que viver uma vida de verdade é ser de verdade. Sabe que tem muita gente que é de mentira? A verdade é Jesus, amém? Nós vamos aprender sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é algo que Jesus fala. A verdade é Jesus. Tudo que Ele fala é verdade. Mas Ele mesmo é a verdade. Então nós vivemos num mundo pós-moderno, onde cada um tem a sua verdade, né? O que é verdade para mim não necessariamente é verdade para a irmã Sônia. Ela fala, não, eu acredito assim. Eu acredito desse jeito. Para mim é desse jeito. E a gente vive num mundo em que tudo é relativo, né? Como diria aí a teoria da relatividade, tudo é relativo. Não tem verdade absoluta, não tem um fundamento. E aí, por conta disso, de que não há uma verdade absoluta, não tem um absoluto,
todo mundo vive uma vida de mentira. Porque se não há uma verdade que seja suficiente para todo mundo, cada um tem a sua verdade, até você descobrir que a sua verdade não era de verdade. E aí você percebe que você era de mentira. E aí quando você percebe que você era de mentira, que você era uma farsa, que você não é quem você pensou que era, a pior sensação que tem é de você descobrir que você não é do jeito que você achou que era. Você olha assim e fala, eu pensei que eu era diferente. Eu pensei que eu dava conta. Eu pensei que eu faria isso. Nem você acertou. A sua verdade era mentira. E quando que a gente vive uma vida de verdade? Quando a nossa verdade não é o que a gente pensa. A nossa verdade é Jesus, a sua palavra. A verdade não é o que a gente pensa, a verdade é o que Jesus diz. A verdade é quem Jesus é. Se Jesus diz que é. Ah, você crê que a baleia engoliu Jonas? Ah, mas a ciência vai dizer que não era possível uma baleia engolir uma pessoa. Peraí, quem é a verdade? A ciência ou a palavra de Deus que está em Jesus? Se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, era verdade. Você crê que Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias, no 7º ele descansou? Creio. Por quê? Porque eu preciso de uma verdade. Quem tem mais crédito para ser verdade? A Bíblia ou a ciência? A ciência, o que a ciência faz, gente? A ciência, ela observa as coisas, compara as coisas e chega em conclusões. Aí eu pergunto para vocês, o que a ciência diz? Ovo, faz bem ou faz mal? Tem tempo que faz bem, tem tempo que faz mal. Depende. A verdade é relativa. Depende. Tem estudo que vai falar ovo, bom. Tem estudo que vai falar ovo, mal, aumenta o colesterol. Aí, quem é a verdade, gente? A verdade é a ciência? A ciência depende. Tudo é verdade até surgir um outro estudo que vai dizer outra coisa. E aí você baseia a sua vida em um estudo que daqui a pouco vem outro. Leite é um vilão. Por quê? Porque a ciência, ela não é a verdade. Ela tenta compreender partes da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Nós precisamos de um absoluto. Nós precisamos de alguém que não erra. Nós precisamos de alguém que não muda. A ciência muda. Se ela muda, ela não é a verdade. Porque você acha assim, não, a ciência é a verdade. Aí ela amanhã mudou. Aí você fala assim, rapaz, então aquilo que eu achei que era, não é. Aí você se enganou. Então, seguir a Jesus é receber a vida. E o que é receber a vida? É receber a verdade. E o que a verdade faz? Conhecereis a verdade vos libertará. Segunda expressão que está aí nesse texto a respeito da luz da vida é a liberdade. E que liberdade? A liberdade do pecado. Jesus vai dizer, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Aí eles falam, mas como assim? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. E aí Jesus explica, vocês não são escravos porque vocês estão escravizados por Roma, apesar de vocês serem escravos. Vocês são escravos porque vocês são escravos do pecado. E quem é que liberta do pecado? A verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E terceiro, para a gente encerrar, ele diz que a verdade liberta do pecado, e quem vive essa verdade, é liberto do pecado, segue Jesus, não vai morrer. Aí os caras falam assim, como assim não vai morrer? Abraão morreu, todo mundo morreu, como você está dizendo um negócio desse? Olha a mentalidade fechada dos camaradas, para entender aquilo que Jesus está dizendo. Jesus diz, olha, não vai morrer eternamente, vida eterna. Então o que é andar na luz, gente?
O que é ter a luz da vida? É ter a vida de verdade. É ter uma vida de verdade. Uma vida que dá gosto de viver. Uma vida plena. Uma vida abundante. Sabe João 10:10, que diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é essa abundância de vida? O que vocês me diriam sobre vida abundante? O que é vida abundante? É uma vida que não acaba, ela abunda, ela não termina, então ela é muito. Mas tem outra coisa de abundante também. Além de ser um tempo muito grande de vida, ou a inexistência do tempo, a ausência do tempo, ela é uma vida que é abundante em qualidade. Ela não é só abundante em quantidade, ela é abundante em qualidade. O que é ter a luz da vida? É ter uma vida plena, é ter uma vida de verdade, é ter uma vida que dá gosto de viver, sabe? Eu tenho a vida de verdade. Eu tenho vida plena, eu tenho vida com abundância, é isso que Jesus quer de nós. Quando você tem essa vida que transcende a sepultura, essa vida que não acaba quando a gente morre, a gente tem essa convicção, a gente está na luz. Então, a expressão de Jesus é: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então vamos nos colocar de pé, já deu o nosso horário. Passa muito rápido, meu Deus do céu, mas eu quero que a gente ore por duas coisas agora. Eu quero que a gente ore para que o condutor da nossa história mude, para que não seja mais Jesus seguindo a gente, seja agora a gente seguindo Jesus, amém? A gente buscando Jesus. Não é uma questão de aceitar Jesus, é uma questão de seguir Jesus. E quando a gente faz isso? Porque a gente tem a seguinte percepção, né? Eu aceitei Jesus. Que dia? Eu aceitei Jesus no dia 28 de julho de 2007. Está resolvido o meu problema? Não, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Como que a gente segue Jesus? Diariamente. Você seguiu Jesus hoje? Ou Jesus teve que seguir você? Aí a pergunta é: e amanhã? Amanhã você vai seguir Jesus? Você vai atrás de Jesus? Você vai encontrar Jesus? Você vai buscar Jesus? Você vai ter comunhão com Jesus? Você vai obedecer Jesus? Se você fizer isso, você vai ter luz. As trevas, e aí o engraçado é que a luz não briga com as trevas. A luz não briga com as trevas. Não precisa de uma guerra na sua vida. Jesus não precisa chegar e guerrear com as trevas. Quando a luz chega, as trevas foge. Não tem briga. Porque a luz chegou. Você já viu alguma vez a luz e as trevas ficando assim brigando para ver quem ia? Não. Você acendeu a luz? Não tem. A luz é luz. A sombra é a ausência da luz em um lugar. Então, nós vamos orar agora para que a gente deixe de ser o condutor e passe a ser o seguidor. Para que a gente passe a seguir Jesus por onde Ele estiver. E segundo, eu quero orar para que a luz acenda em nossos corações agora. Para que pessoas que estão sem esperança, sem alegria, perdidas, com medo da morte, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, que a luz agora do Senhor, que a presença de Deus encha o nosso coração, e assim como quando está um ambiente escuro e chega a luz, as trevas vão embora, que trevas vão embora agora do nosso coração, que trevas vão embora da nossa mente, que trevas vão embora da nossa casa, que trevas vão embora dos nossos relacionamentos, que trevas vão embora da igreja, porque onde Jesus chega, as trevas saem. As trevas vão embora, não precisa nem de batalha espiritual para isso. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Então nós vamos orar agora para que essa luz brilhe em nós.
Nós vamos confessar Jesus como a nossa luz, a luz do mundo, e nós vamos segui-lo, e quem segue Jesus não andará em trevas. Conhecereis a verdade está aqui, e a verdade vos libertará. Nós vamos ser libertos de comportamentos que são pecaminosos. Hoje é noite de libertação, quem crê nisso, né? A gente antes achava que para Deus libertar precisava fazer um culto de libertação, né? Aí o que fazia no culto de libertação? Fazia aquela oração lá, sai em nome de Jesus, e sai. Sabe qual é o maior culto de libertação que existe? É conhecer a verdade. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não precisamos que coloque a mão na cabeça e fale, sai. Nós precisamos que Jesus entre na cabeça e a gente fala, entra. O que liberta não é sair alguma coisa, o que liberta é entrar Jesus dentro do nosso coração, né?